Então vamos continuar o nosso piquenique. Nós vamos com algumas perguntas e respostas, mas a Vilma vai deixar a pipoca dela ali descansando e vai ler uma mensagem que a primeira editora que tinha comprometido lançar o livro editaria o livro se eu tirasse uma frase que eu tinha colocado no capítulo 5, que as plantas pensam, sentem, raciocinam e falam. E na época eu tinha colocado se comunicam. E eu falei, eu não vou tirar esse negócio porque isso já está atrasado mais de 2 séculos. E depois, mais tarde, Camille Flammarion nos mostrou isso na obra dele, e depois nós mandamos a mensagem para o editor, não falamos o autor. Aí, de onde você tirou isso? Aí eu mandei o autor e ele quis desencarnar. Você perdeu a oportunidade. Nós tivemos que criar a própria editora para o livro sair, porque ele não editaria naquele momento. Veja lá. Plantas existem que vivem de modo igual a nós outros. Sentem, pensam, raciocinam e falam. Não se tem o direito de declarar impossível um fato desconhecido, quando se ignora a lei da maneira de ser a ele concernente. Existem vegetais sentindo e agindo. Ver-se-iam plantas sentindo e fazendo-se compreender. Sem a menor dúvida. As plantas terrenas são, sim, dotadas de alma. Dotadas de alma. De igual maneira que os animais e os homens. Sem essa alma virtual, nenhuma organização constituiria um ser. A forma do vegetal é dada pela sua alma. Olha que lindo. E essa alma virtual é o elemental. Sem alma virtual, nenhuma organização constituiria um ser. A forma do vegetal é dada pela sua alma. Apenas a alma da planta não tem consciência de si mesma. Aí é a diferença entre nós e ela, né? Alma de vegetais, alma de animais, almas de homens são seres chegados já a um grau de personalidade, de autoridade suficiente para dobrar a sua ordem, dominar e reger, debaixo de sua direção, as demais forças não personalizadoras e esparsas no seio da imensa natureza. A mônada humana, por exemplo, superior à mônada de sal, a mônada de carbono, a do oxigênio, as absorve e as incorpora na sua obra. Isso está em 600. Camille Flammarion. Narração ou Narrações do Infinito. Então, gente, lindo, né? Isso. Existe só aquela diferençazinha, apenas elas não têm consciência. Mas que existir. Agora imagine Camille saindo do corpo e vendo isso. E não era em 3D, eu garanto a vocês. Devia ser uns 12Ds, mais ou menos. Então ele vendo esses seres menores se unindo e formando os seres maiores. A Larissa tem uma pergunta, ela vai começar. Chegue para cá, Larissa. E depois a Cícera tem outra. E parece... Você, qual é o seu nome? Depois a Verônica. E depois das 3 até as 18 horas a gente pode ficar aqui. Pode ser sem microfone? É para... Senão o internauta não vai te ouvir.
eu tinha uma dúvida, assim, quando eu era pequena, eu observava as formigas, né? Aí eu ficava tipo assim, eu via que era como se fosse tudo organizado. Aí eu, com cabeça de criança, chegava pra mãe e perguntava: mãe, será que eu sou a formiga de alguém? Porque se, tipo, as formigas são tão organizadinhas e tal, será que a gente, que é... todo mundo também tem essa organização, será que nós também somos as formigas de alguém? Aí hoje eu comecei a mais ou menos entender esse negócio, né, Larissa? Obrigado. De onde ela trouxe isso? Porque nós sabemos que um formigueiro é uma consciência grupo que tem uma alma virtual, um elemental, ordenando. Assim como um bando de andorinhas. Já viu uma andorinha trombar na outra? Ela pode até trombar em outro objeto, mas uma na outra. Já ouviram um cardume de peixe trombar uns nos outros? Então, o espírito grupo que nós falamos. Se vocês observarem no fundo dos oceanos, tem pulmões. Um ser no formato de um pulmão. E quando eu li com Kardec a primeira vez, eu pensei que ele tinha enlouquecido ou foi um erro de grafia. Sementes de plantas e sementes de animais. E tem animais que dão sementes. E tem plantas que andam. E depois a gente dá de cara com esse mocinho chamado ornitorrinco. Ele tem veneno como uma serpente. Patinhas de pato, bico de pato, põe ovos, corpinho de lontra e amamenta os seus filhotes que nasceram de ovos. Falei, o negócio aqui tá chique, né? Veja quantos seres que uniram num corpo, num exercício. E ele existe ainda. Tem um caso da lesma folha, porque é um vegetal que anda. E ao mesmo tempo ele é animal. Como vegetal, ela se nutre de luz. Faz fotossíntese. Agora, como animal, não sei se pensa que vai acabar a comida, ela come tudo que tem direito em 2 semanas, porque ela vive em torno de 1 ano. E o resto do ano, passou das 2 semanas, ela vai fazer fotossíntese o resto do ano. Já pensou se a gente lembrasse dessa tecnologia? A gente come tudo que tem direito depois que nasce em 2 semanas, e o resto da vida fazer fotossíntese? Porque o reino vegetal basicamente transforma luz em alguma coisa. Deu para entender as formiguinhas? Então, para nossa felicidade, nós somos formiguinhas dentro de Jesus. Alminhas fazendo parte da sua grande alma. E quando eu li isso com Paulo de Tarso em Colossenses, lembra quando Paulo já sabia disso? Nele somos aperfeiçoados. Somos células do teu corpo ou órgãos, dependendo do nosso tamanho evolutivo. Então sempre haverá seres maiores e seres menores. Agora imagine a quantidade de vidas menores que se uniram para formar-nos fisicamente, psíquica, moral e emocionalmente. Você já pensou nisso? Quantos seres compõem o seu ser? E a cada dia você pensa no que você está trazendo para dentro de você? O que você traz vem unir com os que estão aqui ou desorganizá-los? Vamos lá, Cícera. Depois a Verônica. Boa tarde. Estava aqui pensando, tentando com minhas consciências ter uma resposta, né? Se nós estamos nesse mês, vamos dizer, amarelo, de valorização à vida, aí eu pergunto assim, a partir do momento que nós desperdiçamos as cascas dos alimentos, nós poluímos o meio ambiente, o que seria isso? Uma desvalorização à vida? Aí eu fiquei me perguntando e vim aqui. Como é que nós estamos fazendo o nosso despertar na desvalorização das vidas? Como Paulo falou, já não sou eu mais que vivo em mim, é o Cristo. Quando nós somos um, quando nós estamos valorizando a todo o sistema da vida.
É isso. Gratidão. Obrigado. Esse é o seminário da próxima vinda? Sim. Obrigado. Sim, isso mesmo. Então já fica aí pré-agendado. Veja, há algumas décadas estudamos o suicídio, o desistir ou a desvalorização da própria vida. E todas as vezes, conforme começamos a falar ontem, que desistimos de um pensamento, de uma ideia, de pronunciar uma palavra, de uma atitude, nós estamos desistindo da vida. E as vidas que foram criadas para compor aquele pensamento, aquela ideia, aquela palavra, aquela atitude, não tem mais sentido em nossa vida. Então elas se vão. E quando eu trago vidas que destroem a minha vida, a alimentação inadequada, o refrigerante, uma informação violenta, uma leitura, uma música deprimente, eu estou dizimando a minha própria vida. E chega um estágio que a vida biológica desiste de mim, alma, e me coloca para fora. Fala, para ser torturada por ti, nós preferimos dissociar e voltar e participar da formação de outros corpos. Porque quando morre o corpo, conforme a questão 70 do Livro dos Espíritos, o energismo desse não vai participar da formação de outros corpos? Então veja, eu desejo conceber um filho e não sei que a partir do momento que eu estou desejando, já estou concebendo. E estou concebendo de forma digna, porque tudo que eu pensar a partir daí, sentir, falar e agir, eu já estou compondo os veículos psíquicos e físicos do futuro encarnante. Se eu quero uma criatura honesta e sou desonesto, o que é que eu estou gravando nesse material? Eu quero uma criatura trabalhadora e eu mesmo sou um peso morto para a sociedade. E o modismo e o esquecimento de Deus e das leis, porque tem uma médica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela desencarnou há um tempo atrás, mas lá ela trouxe mais de 30 mil crianças ao mundo. Quantas cesarianas ela fez? Nenhuma. Porque ela acredita, porque ela não acreditava, ela acredita, porque ela permanece acreditando que Deus não errou na sua obra. Ela preparava o corpo da mulher, preparava a criança, e na hora de nascer aquela criança que já queria se enforcar antes, com o seu próprio cordão, ela encorajava, dava ordem, ele desenrolava, ela estava lá como se emburrada, não vou nascer. Convidava ele, virava a posição com toda amorosidade, porque ela, além da medicina acadêmica, ela fez medicina chinesa. E na medicina chinesa aprendemos isso. Interagir com o ser. E hoje nós vemos, pelo modismo, o desastre que é quando eu decido o dia que meu filho vai nascer. Quem tem que decidir é ele ou ela. Eu estou pronto para nascer. Pelo menos isso. Aí eu impeço ele de trabalhar, porque Deus trabalha sempre, Jesus trabalha também, e devemos ser imitadores. Aí eu quero facilitar. Aí eu rompo o casulo da lagarta e ela não vai virar borboleta normalmente. Já vai ter incontáveis dificuldades. Nós sabemos da expertise de um filho que nasce de parto normal e da expertise de um filho que nasce de cesárea. Pode fazer as pesquisas. Fiquem à vontade. Então, quando tomarmos consciência disso, vai acontecer o que aconteceu na Suíça. Eles começaram o trabalho de educação do filho no ventre. 2 décadas após, fecharam os presídios, não tem mais marginais. Porque eles ensinam sobre Deus e sobre trabalho, conforme o professor, o pai, o educador e espírita Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ensine aos seus filhos de 0 a 3 anos só sobre Deus e sobre trabalho, pode soltar que eles não erram o caminho. Agora, ensiná-los a crescer
sem nossas mentiras. Quantas vezes queremos executar no filho os nossos fracassos? Então, eu não consegui, o meu filho vai ser o que eu não. E às vezes vemos pais que se ralaram, como nós na roça, para chegar onde chegamos. Agora eu vou dar mole para o filho, desculpa usar a palavra. Se eu sou o que sou, foi por conta de todas essas intempéries, esses desafios. Agora, se eu privá-lo do desafio, ele não vai ter a expertise que deveria ter. Quando ele precisar, isso, um dos casos mais sérios foi do Carl Gustav Jung. Ele um dia, antes de ir para a escola, porque ele não gostava de estudar, ele desmaiou. E ouviu seu pai e sua mãe dizer: nós não podemos deixar o nosso menino ir para a escola. Ele desmaiou. Ele ouviu e falou: se desmaiar, não vai para a escola. Então, todas as vezes que ele não queria ir, ele desmaiava. E nós sabemos que se eu encantoar um animal para salvar a sua vida, é instintivo, ele vai fazer de tudo para livrar de mim. Ele vai me morder, ele vai fazer o que for possível, e ele vai criar um sistema de defesa com o tempo. E um dia que ele desmaiou de brincadeirinha, ouviu seus pais dizerem: o que será do nosso menino? Nós já estamos mais para lá do que para cá, não temos posse, daqui a pouco ele vai ficar sozinho, como ele vai sobreviver? Aí ele caiu a ficha. E agora ele falou: eu tenho que estudar. Só que agora, todas as vezes que ele queria estudar, o corpo desmaiava. Ele criou um ser, como eu criei, fingindo doença que não existia, e um dia eu vi o meu corpo desenganado. Todas as doencinhas que eu fiz de brincadeirinha tornaram realidades. E Carl Gustav Jung levou anos, porque às vezes ele desmaiava na escola. A hora que a coisa começava a apertar para o cérebro pensar, raciocinar, ele preferia desmaiar do que aprender. Porque o corpo é um ser independente da alma que o conduz. Isso está em Camille Flammarion, mais claramente em Gabriel Delane, na obra A Alma Imortal. Porque uma pessoa foi considerada louca e ele afastou a alma do corpo, e a alma disse: eu não sou louco, o meu corpo está enfermo. Quer dizer, alguém construiu esse negócio e eu não estou conseguindo governar isso. Então, se soubéssemos das informações de Napoleão, que a educação de um filho começa 20 anos antes de ele nascer, você já está educando os seus. Veja lá o que você está fazendo em relação à sua mãe. Porque se você obedece, se você cuida das suas coisas, e isso não é brincadeira, isso são leis. Os seus filhos vão te obedecer conforme a obediência que você dedicar. Vão ser trabalhadores conforme o que você exemplificar. Isso é um fato, são leis. Então eu já estou construindo no meu próprio psiquismo o que eu gostaria de transferir como tendências para as minhas criaturas. Então, todos os suicídios que conhecemos, a pessoa vai desistindo da vida a cada situação. Tem hora que a vida orgânica desiste dela e coloca ela para fora. Por isso aquela força tão falada, uma vez que a pessoa coloque a corda no pescoço, ela não tem mais força para tirar. Agora é a alma virtual, a alma elemental, que está fora do nosso cenário. E a alma virtual sabe fazer outro corpo. Por isso que Kardec falou: o espírito, ao encarnar no corpo do homem, o homem já é um ser independente de quem encarna. E José Herculano Pires: eu estou me ligando a um outro ser que não é o meu próprio ser. E Miramês e Lancelin, na obra Iniciação Viagem Astral, por João Nunes Maia: o corpo tem autoridade para me botar para fora se eu não estou contribuindo para a sua evolução. Porque ele vai evoluir até se confundir com o perispírito, conforme nós falamos. E este até a sua completa purificação. Então, quando temos essa consciência
que vida é. Lembra da obra de Joana de Ângeles? Vida. Nossa menina ali estuda Joana de Ângeles. Vida, 2 pontos. O que é? Desafios e soluções. Agora, a vida apresenta os desafios. Quem busca as soluções somos nós. E a autora narra, noutra obra, Autodescobrimento, uma busca interior, a fatalidade da lei divina é a perfeição do Espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. Quer dizer, a vida vai nos ofertar todos os meios. Agora, como conseguir é a opção de cada qual. Eu posso andar mais rápido ou mais lento, conforme está na questão 114 e 117 da obra O Livro dos Espíritos. 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles que se melhoram? São eles que se melhoram. Eles podem acelerar o seu progresso? 117. Sim, pela obediência às leis. A lei natural é a lei de Deus? 614 a questão. Sim. Só sofremos quando a desrespeitamos. Onde está gravada essa lei? O Inácio e o nosso irmão aqui falou ontem. Na nossa consciência. Porque nós vamos gravando as leis a cada tarefa executada. E não tem como alegar ignorância, porque caso esqueçamos, Deus é onipresente, Ele está em nós, para lembrar-nos. É onisciente, antes de acontecer o fato, Ele já sabia que estamos prontos para enfrentar a situação. Você sabe cozinhar? Sim. O que você faz? Diga aí. Ela gosta de fazer tudo. Tudo? Jam, arroz, carne então, e comidas diferentes, como dizer. Então me convide para comer os seus quitutes. Eu também amo cozinhar. Vem para cá, Verônica. Oi? Aí ele também se convidou lá. Vamos. Você faz por amor o que faz, eu sei, porque você faz por amor e não por obrigação, não é verdade? É. Deve ficar uma belezura, né? A Verônica tem algo muito importante para colocar para nós. E só explicando porque ela sorriu quando você falou. Você cuida da sua mãe, né? É a terceira pessoa que diz isso. O nosso cardiologista e o nosso endocrinologista que eu sou, e eu escorrego realmente na alimentação. Aí ele disse: Melissa, por favor, me ajude a cuidar da sua mãe. Oriente a ela. O cardiologista é a mesma coisa. Aí quando você falou, cuide da sua mãe, ela disse: pronto, mais um. Era o terceiro que pede para me ajudar. Aí eu digo, a situação agora está invertendo, né? E Melissa é uma pessoa muito especial. Eu tenho que dizer que ela é especial 2 vezes. Primeiro, porque é minha filha. 2, porque não tem a malícia que nós dizemos normais tem. Ele sai fazer 30 anos. Você daria uns 14 ou 15, né? Que até perguntou se ela já estava estudando química ou física. Mas Melissa é muito inteligente, faz o sapateado como ninguém, dança e viaja para fora para fazer dança. Adora cozinhar. E trabalho com ela também a pesquisa. Quando eu perguntei, ele vi ele falando dos seres que se formam e das aulas de química, com os átomos que vai se formando. Eu voltei lá atrás, né, que eu estudei química e física, mas só o suficiente para adiantar, porque realmente é bem complicado. E agora me vi nessa necessidade, né? Como eu sou professora de língua portuguesa, e para completar uma carga horária, que aqui a gente faz isso, me deram 4 aulas de educação física. Imagina, um professor de português dá aula de educação física. Eu digo, eu vou acabar com a coluna desses meninos. Então, eu vou exercitar a mente, né? Vou trabalhar de um jeito que exercita a mente também. Aí fui pesquisar. Aí encontrei a neuróbica, que são exercícios para o cérebro. E me encantei. E quando eu vim hoje para cá, não foi por acaso, né? Aí descobri que a gente pode criar novos neurônios. E é o que a gente precisa, né? Porque a gente já está com os neurônios tão gastos, principalmente nós mulheres, que apesar de termos mais neurônios do que os homens, por isso conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e eles só fazem
Não é, Sebastião? Então eu descobri, eu fiquei encantada. Aí eu pego neuróbica desses meninos, adolescentes, né? E no começo, ele disse, a senhora tá ficando doida, pelo amor de Deus, a gente não vai conseguir fazer isso. Aí comecei a pesquisar, tem um programa Supera, e supera mesmo, que superou as minhas expectativas, e é dos meus alunos, né? Que no começo eles diziam, a senhora tá ficando doida. Aí eu disse, doida eu nasci. E com o tempo eu piorei, por isso eu tô aqui, né? Aí haja exercício, aí fiquei encantada. E realmente, alguns exercícios que a gente, no começo a gente acha difícil, eles conseguem fazer rapidinhos, talvez porque sejam bem mais jovens do que eu, né? E eles conseguem superar. Aí eu vim perguntar, realmente, eu faço, né? Eu digo, realmente, será que os neurônios estão aumentando nesses meninos, estão mais atenciosos? Aí ele ficou de me responder agora esse crescimento de neurônio, né? E seria bom que todos nós fizéssemos, principalmente a gente que já tem a tendência, assim, já de uma certa idade, passando dos 15, a gente fica mais um pouco demente, né? As coisas vão diminuindo para a gente exercitar e ficar sempre ativo. Obrigado, querida. E agora eu já sei o segredo, né? Quanto mais nobre o espírito, quanto mais ele trabalha, mais novo fica. É o segredo da Melissa. Isso. Então, quando eu falei há mais ou menos 20 anos atrás que os neurônios renascem, ou que nós podemos aumentar as suas terminações, naquele instante eu estava criando uma memória mais vasta, porque eu lia, quando não dormia em cima do livro, às vezes 3 linhazinhas eu já dormia de babá em cima do livro e não lembrava de nada. E começando a falar disso, tinha um neurocirurgião na plateia, ele simplesmente no meio da fala, ele virou as costas e foi embora. Só que 10 anos depois, a ciência comprovou que nós podemos criar novas células nervosas, porque são tecidos, dependendo do que se pretende. E a própria ciência vem comprovando a cada dia, principalmente no atletismo, quando eles pegam 2 atletas do mesmo porte, mesmo biotipo, mais ou menos quase tudo parecido. Levaram-nos para visitar um circuito de 10 quilômetros, circuito este que só um correria fisicamente, o outro correria mentalmente. Terminou a visita ao circuito, deu a eles o direito de disputar para o ímpar, cara ou coroa, para não falar que alguém tinha interferido. Correram. Terminou a corrida, um mentalmente, outro fisicamente. Foi pesá-los, tinham perdido a mesma quantidade de calorias e ganhado a mesma massa e resistência muscular e etc. São fatos. E hoje a medicina, ainda a medicina acadêmica, estão curando Parkinson, Alzheimer, derrame cerebral, as lesões que foram provocadas por essas 3, com visualizações terapêuticas. Eu, o paciente, visualizo as minhas células-tronco, que sabe construir qualquer tecido, indo para o setor que eu quero reconstruir e estabeleço um novo processo ou projeto de vida. Como eu quero viver a vida daqui para frente. De modo que, quando falamos disso, parece loucura, mas é Joana de Ângeles. Ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas, são portadores de energias equilibrantes. Agora, pensamentos vieram da minha consciência, e o Evangelho está lá, que transformaram-se pela sua união e especialização em ideias, que se uniram e se especializaram para que eu pudesse planificar alguma coisa. Então, dependendo do vir a ser, eu vou imaginar-me saudável, eu vou me projetar no tempo e me vendo daqui a pouco em condições de equilíbrio, vou me ver recuperado, fazendo as atividades ou desenvolvendo aquilo que eu gostaria que concretizasse. Então, quando nós sabemos disso,
percebemos que o cérebro físico, esta massa de pouco mais de 1,2 kg para alguns, outros menos e outros até mais, segundo Dana Zohar, citada por Divaldo Pereira Franco numa palestra, o cérebro físico sabe interpretar a consciência. Por isso que Kardec identifica a consciência conversando com o corpo e o corpo entendendo as suas ordens. O cérebro físico sabe interpretar a nossa inteligência, as nossas emoções, as nossas virtudes, os nossos pensamentos, segundo essa autora. Então, quando começamos a pensar lá na mente, os neurotransmissores se reúnem para recepcionar esta onda mental e torná-la visível, personificada. Quando eles se unem, formam os neuropeptídeos. E se a onda é nobre, ele já transforma o energismo em partículas de equilíbrio, que nós chamamos de fótons, ou partículas de amor, para a reconstrução do encapsulamento dos próprios neurônios, que é o caso da esclerose múltipla, que nós destruímos o seu encapsulamento, o encapsulamento da própria estrutura muscular. E a ideia é esta: reconstruir isto, e esta ordem que era psíquica, espiritual, moral, agora é neuropsíquica no sistema nervoso. E o sistema nervoso vai entregar a encomenda, a ordem para o sistema endocrínico, ou endócrino, que vai personificar em leis, que são os hormônios, ou em forças vitalizadoras para que haja a construção da realidade. Então, quanto mais eu conheço da minha anatomia e fisiologia, mais eu estou ciente e consciente da realidade e vou trazer os elementos canalizados pelos meus sentidos de conformidade com a minha pauta. Então, se eu quero transformar as perturbações morais em virtudes, eu vou encarnar virtudes. O desespero me dilacera, eu vou encarnar a esperança. A tristeza está me asfixiando, eu vou encarnar a alegria. A intolerância está me detonando, eu vou encarnar o entendimento. A perturbação que me propõe a guerra está em alta, eu vou encarnar a paz, a tranquilidade interior. E Joana de Ângeles nos ensina isso: eu vou encarnar e envolver a perturbação com o sentimento, a virtude oposta, convidando a tristeza a transformar-se em alegria, o desespero em esperança. Para isso, Francisco de Assis fez uma pauta belíssima: onde houver ódio, que eu leve. Mas a frase não é esta: onde houver ódio, que eu o eleve ao estágio de amor. Não é só que eu leve o amor e deixe lá, eu vou elevar o ódio ao estágio do amor. Onde houver tristeza, eu vou encarnar a esperança, a alegria, para elevá-la ao estado de alegria. Onde houver dúvida, a fé e mudando. E a autora ainda diz: envolva em vibrações de amor os órgãos com perturbação enfermiça, para que eles voltem à normalidade, porque normalidade é o estado natural, saúde é um estado natural do ser, tanto do físico quanto do perispírito. A doença é um acidente de percurso, um erro de cálculo, o desrespeito à vida por desconhecimento. E se eu conheço do que o órgão é feito, das formiguinhas que ele é feito, Larissa, então eu vou conversar com seus tecidos, as formiguinhas menores, e mergulhar dentro desses tecidos e envolver cada uma das células em vibrações de amor. Aquelas partículas de equilíbrio que eu criei com o auxílio dos neuropeptídeos. E se eu souber quem governa os órgãos, os tecidos, as células, são as almas virtuais, os elementais, conforme Ramatiz, eu vou conversar com essas pequenas almas
que são frações do meu subconsciente, conforme Pietro Baldi em A Grande Síntese, que estão ajudando-me a governar os órgãos, pequenas almas. E se alguém duvidar desta obra, Emmanuel deu o seu parecer. A Grande Síntese é o Evangelho da Ciência, como eu disse ontem, com a capacidade de renovar todas as bases da filosofia e restaurar o messianato do Cristo no planeta Terra. Ele está falando essa obra é filosófica, científica e religiosa, ou seja, a doutrina dos Espíritos está presente nesta obra. Então, se do meu subconsciente destaca-se pequenas almas para governar os meus órgãos, no início o homem tem apenas instintos. Essas pequenas almas, através das minhas ações, vai transformar-se em sensações. O instinto preserva a vida, que para nascer morre a vida, e para viver mata o tempo todo. Uma semente não nasce sem morrer, e não vive sem matar outras vidas e incorporar na sua vida. A sensação é a experiência, o sabor que dá o ato, viu, Melissa? Então, quando você faz o alimento, aquele sabor agradável que você sente na sua alma, o prazer. Agora, a memória que você guarda daquilo é a emoção, a sensação que se transformou em emoção. E se você errou lá na medida e não deu certo, você vai transformar a emoção em sentimento que vai julgá-la, vai falar, não foi legal, ou foi bom. O sentimento é isso. E o sentimento vai transformar-se em pensamento, que vai transformar-se em inteligência intelectiva, depois emotiva e finalizando em inteligência espiritual, que é a virtude. Então, qual é o meu planejamento? Como eu quero conversar com o meu universo de dentro para fora e o que eu vou dar ao meu universo de fora para dentro? Música de boa qualidade, boas leituras, bons amigos, bons papos, bons filmes, bons ambientes, a alimentação. Eu quero um corpo saudável e trago para dentro do meu corpo. Ninguém aqui gosta de sorvete, mas eu ensinei a fazer o sorvete natural, não ensinei, pelo menos em parte. E ontem na receita do bolo faltou um pouquinho de óleo de coco, no meu caso, ou para quem gosta da banha do porco, ou os demais eu não usaria. Vocês sabem, basta vocês fritar alguma coisa, vocês vão ver o que fica grudado na panela, ou quando se usa o óleo de coco, que não satura, e a banha de porco também, e fica limpinho. Mas quem não quer trazer a proteína animal direto, pode eleger o coco para colocar lá no bolo de milho. Só faltou, né, uma xícara de óleo, um terço da xícara. Ou cada um, porque ele é que vai ajudar a moçada a abraçar o ovo, por exemplo, para ajudá-lo a fazer o papel do fermento. Tanto o óleo quanto os ovos. Então eu quero fazer essa pauta para iluminar a minha vida. Então, mediante o que eu pretendo construir na minha vida, eu preciso selecionar os elementos ou alimentos que condiz com a realidade que pretendo. Então, se eu quero uma expansão muscular, eu vou comer batata doce, de preferência com a casca, que tem muito mais nutrientes do que a própria. Então, se eu quero ajudar a reconstrução dos meus olhos, eu vou comer kiwi, que parece com as minhas íris, e a cenoura, que tem o mesmo formato. Então eu vou trazer o feijão para ajudar a consertar os meus rins, porque já parece com os meus rins, então tem a mesma expertise e a especialidade. Então, se nós sabemos fazer isso, nós vamos fazer muito com o mínimo de energia. Agora, se eu não sei, por exemplo, se eu trago energia em excesso, o corpo gasta, quando eu tenho necessário, o suficiente, 40% da energia que eu trouxe para fazer o processo de digestão. Agora, se eu trago um tanto a mais, ele vai gastar um tanto a mais. E há no corpo 4 elementos, 4 éteres, 4 estágios de consciência elementais, que nós chamamos de éter químico. A consciência elemental, que sabe fazer a catabolização e a anabolização, a assimilação e a excreção dos elementos
na realidade física. Só que se eu comer demais, ele não dá conta, ou esta alma não dá conta e vai sobrecarregar o éter, que tem outra função, que é o éter que compõe a vida, o éter vital. Então, ao invés dele construir novas realidades, ele vai trabalhar no processo de seleção, assimilação e excreção. E quando eu sobrecarrego esse éter com excesso de alimento, por exemplo, a impotência sexual, uma das manifestações, já que é uma energia criadora. Agora, se eu uso de forma devida e na medida exata a alimentação, e se eu trouxer até menos do que necessito e transformá-lo em mais, vai sobrar éter químico, que vai transformar-se em vital. Agora vai expandir a própria potência criadora da energia sexual. E se eu uso devidamente o sexo para criar vida em tudo que penso, sinto e falo e faço, e não apenas no relacionamento ou no ato, vai sobrar o terceiro elemento, que é responsável por gerenciar os meus sentidos. Eu vou enxergar melhor, eu vou ouvir melhor, eu vou sentir no tato muito mais aprofundado, o olfato vai ficar aguçado e o paladar também. E o quarto éter já são os instintos, que se eu sobrecarregá-los, vai dificultar a manutenção do meu próprio corpo. Então, quando temos a noção disso, eu faço um planejamento de edificação de algo de dentro para fora e vou criar as condições de fora para dentro para que o meu corpo tenha o necessário, o suficiente para desenvolver aquilo que pretendo. Agora, quanto mais ignoramos, mais doenças teremos. Porque quantas pessoas que misturam certos alimentos que, se misturar, transformam-se em venenos. Às vezes não sabemos sequer comer uma fruta, porque eu não chupo, eu como com casca, bagaço, semente, e dependendo do talinho da fruta, se estiver molinho, vai também. Porque nas cascas tem muito mais nutrientes, nas fibras. Se nós esprememos uma laranja, destruímos todas as fibras. E as fibras são essenciais para que o organismo equilibre e extraia o açúcar, os elementos necessários, sem maiores perturbações. Mas mesmo assim esprememos o suco. E vamos tomar o suco da laranja meia hora depois, 1 hora depois, para quê? Para envenenar o corpo? Meia hora depois já perdeu 75%. 1 hora depois não tem mais nada útil. Então, quando eu tenho uma consciência do que entra e do que sai, se Jesus estivesse aqui hoje, ele falava: filho, não é só o que sai da boca que perturba o homem, o que entra também, porque Kardec colocou isso em sua obra. O excesso de alimento gera enfermidade. Creio que respondeu mais ou menos a sua pergunta. E por conta do horário, vamos fazer um exercício rapidinho para colocar isso na prática. Sabendo que o ar carrega todos os elementos que estão esparsos na natureza e que o nosso pensamento vai ordená-los segundo a nossa inteligência e a capacidade imaginativa, que as nossas virtudes ou emoções enobrecedoras ou sentimentos vão qualificá-los, a nossa mentalização vai direcioná-los para onde e o que irão fazer, e as nossas atitudes vão tornar realidade aquilo que pretendemos. Então, inspirem com suavidade, sinta a presença crística, a presença cósmica através do ar que inspiramos. E a presença do Deus e do Cristo, do Evangelho em nós, quando expiramos, colocamos algo de dentro para fora. E essas duas potências, a potência interior e a potência exterior, se unem no campo mental. E começamos a dar forma e vida àquilo que pretendemos. Pensar,
nas virtudes que queremos cultivar, na leveza, na resistência, na beleza dos nossos corpos, da mente ao físico. Como que queremos relacionar com as pessoas, com a vida, já que o bem de todos é o eterno princípio. Fazei a outro que gostaria que lhe fosse feito. Eu vou medir a minha necessidade e buscar na natureza o energismo que corresponde àquilo que ainda não consigo construir de dentro para fora. E no próximo livro estamos criando essas terapêuticas. O que é o Evangelho, para que serve e como usá-lo? O que é a oração, para que serve e como usá-la? O que é a bioenergia, para que serve e como usá-la? O Evangelho é a fonte de força, vitalidade e vida que está em nossa consciência. A oração é o mecanismo para colocá-lo em ação. A bioenergia é a resultante, que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Se eu não conseguir de dentro para fora, eu vou importar o que eu não consigo construir. Isso chamamos alimentação. Sinta o alimento ofertado pela natureza e ofertado pela própria consciência ao mundo mental, perispiritual e físico. Sinta-se permeados pela paz íntima e pela paz que está em tudo. Porque Deus e o Cristo estão em tudo quanto existe em nosso planeta Terra e Deus em tudo que existe no cosmos. Abracem-se e criem a imagem de vocês, ou criemos a nossa imagem tal como gostaríamos que tornasse realidade. Joana de Ângeles. Desenhado esse objetivo interior, de imediato forças complexas de dentro ou de fora se apresentam para que o mesmo objetivo seja conquistado. E Deus vem em nós a sinceridade, a honestidade, a humildade e a fidelidade na ação e na aplicação dos recursos, multiplicará 100, 1000, milhões de vezes o que intencionamos, para sermos as criaturas mais pacíficas, mais serenas, mais saudáveis e mais felizes, elegendo a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras, para ofertarmos à vida a força pacificadora e o exemplo de nossas virtudes como lei normatizadora e caminhos para os que se encontram na retaguarda seguirem por sua vez. Respirem mais uma vez, se abracem, sintam-se plenos, porque o Cristo é a essência que nutre e norteia as nossas consciências, tanto quanto Deus e o Evangelho. Paz profunda a todos, gratidão eterna por essa oportunidade única de ontem à tarde, de ontem à noite, hoje pela manhã, e amanhã e depois de amanhã à noite, naquilo que nos aguarda. Muito obrigado a todos e tenhamos não só um excelente início de semana, mas a semana, o mês, o ano, a vida, a eternidade feliz. Muita paz. Todos bem? Esquecemos de agradecer aos nossos internautas ontem, mais do que os internautas, com todo respeito. A técnica, como que é seu nome? Laís. A Laís que nos conduzirá até você. Então, agradecemos a Laís, as nossas vibrações de amor a ela, que possibilitaram que essas informações fossem divididas não só com os internautas, mas com incontáveis realidades que permeiam o nosso universo. Muito obrigado mais uma vez.